Olá, combatentes do Norte da Guerra. Saiu agora na imprensa, né? Acho que foi ontem aí, quando sai em diversas mídias, né? O mesmo tema, vocês têm que começar a desconfiar. Um relatório de baixas aí que a Rússia teria perdido 300 mil soldados. Bom, olha, eu penso assim, em termos de baixas, eu acho difícil, né? O exército russo ter aí menos que 100, 200 mil baixas, ou seja, um percentual de mortos, aí, o resto de feridos, desaparecidos, prisioneiros de guerra, etc, etc. Né? Mas o jeito que eles estão querendo colocar é como se fosse uma hecatombe na Rússia. Né? Parece que 300, eles citam, eu não sei se é 300 mil mortos ou 300 mil baixas, qualquer coisa assim, é um número apocalíptico, não dá para acreditar. Bom, mas a gente precisa deduzir o que é esse anúncio. Né? O que a gente começa a observar na imprensa é que já há um desânimo. Nas sociedades isso existe, em alguns governos também, um desânimo muito grande com relação às chances da Ucrânia vencer essa guerra contra a Rússia. Né? Quer dizer, vencer já se sabe, né? Mas na verdade a esperança hoje é obter um empate, isso aqui é outra bobagem, não vai empatar. A Rússia acaba essa guerra a hora que ela quiser. Tá? Pelo pace, né, pelo ritmo das operações, a gente já percebe que a Rússia está cozinhando galo em busca de algum efeito político que ela quer aí, após o qual eles devem encerrar, partir para cima, chegar no Dnieper e encerrar essa guerra aí com a debacle total da Ucrânia. Mas o que a gente percebe? A imprensa quer lançar essas narrativas para justamente dizer, olha, a Rússia ganhou, mas ganhou a um enorme custo. Né? Eles falam que o exército russo vai levar 15 anos para se recompor. Isso é uma bobagem enorme. Os caras estão soltando mísseis hipersônicos aí como se não houvesse amanhã. Descobriram os pontos fracos aí das baterias Patriot Pak-3 e estão entrando com tudo lá. Tá? Os quinzal da vida estão fazendo além. Então é uma besteira muito grande alguém dizer que o exército da Rússia vai levar 15 anos para se recompor, sabendo-se que a indústria de defesa deles está trabalhando aí em 3 turnos e que as mobilizações continuam, tem uma quantidade muito grande de voluntários aí. Então esse é um besterol muito grande. O que eu penso, gente, é o seguinte, há um esgotamento total. Nos Estados Unidos já está patente. Alguns países da Europa ainda insistem, né? Parece que a Alemanha ainda vai mandar um dinheiro, a Polônia agora está com um governante novo aí, com uma conversa nova, né? Ele acha que ele não tomou um pouco o pé da situação. A hora que ele vê qual é o tamanho do buraco, ele certamente vai mudar o discurso dele. Por que eu digo tudo isso? A Ucrânia, ela chegou no ponto, né, a hemorragia, a sangria de pessoal foi tão grande que ela já está quase em estado de choque. Né? Ela está hipovolêmica já não tem mais condições de nada. Essa é uma realidade. Então, insistir nesse conflito é exaurir os últimos recursos humanos da Ucrânia, né? Gente que vai morrer inutilmente e que vai fazer falta na força da economia nos próximos anos. Vai chegar um ponto, eu falo sempre isso, que a Ucrânia ela vai se tornar um país de velhos, órfãos, viúvas e mutilados. Então é necessário parar essa guerra, um sacrifício humano, um sacrifício inútil de um exército maravilhoso, de um povo muito bom que está lutando aí, uma luta que eles não têm condições, as mínimas condições de ganhar. Agora, tudo isso, né, de uma certa forma, favorece a Rússia. Por quê? O objetivo da Rússia, a gente já sabe, eu já falei diversas vezes aqui no canal da Guerra, é desmilitarizar a Ucrânia, eles querem acabar com o exército ucraniano. O Ocidente tem colaborado bastante com isso. Eu estou fazendo um levantamento aqui para saber, né, o planejamento, quem fez o planejamento dessa ofensiva da Ucrânia, que parece que teve mais de 100 mil baixas. Né? Mas seja quem for, colaborou com a Rússia. Porque o que se fez na prática foi lançar leva após leva de soldados ucranianos contra posições russas bem defendidas. Tá? Então isso aí facilitou o trabalho dos russos, que eles querem efetivamente destruir o exército ucraniano para não ter problemas aí, tá? Durante um bom tempo. Esse aqui é o fato. Eu penso que quando acabar essa guerra, vão fazer com a Ucrânia a mesma coisa que fizeram com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, desmilitarizar o exército. Vão manter uma força residual, aí, uma força de segurança, mas eles devem desmilitarizar, talvez tire a força aérea, os mísseis de longo alcance, uma série de outras coisas aí. Tá? Tudo aquilo que for muito ofensivo, muito tecnológico, a Rússia deve exigir
que a Ucrânia deixe de lado. Por quê? Porque a Ucrânia é um problema, os russos sabem disso, já se provou nesses quase 2 anos de guerra aí. De maneira que a verdade é que o futuro da Ucrânia não é muito auspicioso. O que é triste nisso tudo, né, é que a imprensa e as autoridades ocidentais continuam estimulando aí o massacre dos jovens ucranianos. Bom, aí a gente precisa ver os marcos, né, do que vem a seguir. O Zelensky, a gente tem 2 marcos, as eleições da Rússia ano que vem, eleições da Ucrânia a gente não sabe se vai ter, as eleições da Rússia, o Putin vai querer ficar numa situação confortável aí para ter uma margem boa de vitória, tá? E nos Estados Unidos teremos a eleição de Joe Biden. Bom, o que acontece? O Biden já vai ser responsabilizado pelo final da guerra do Afeganistão. Ele fez bem em acabar com aquela guerra. O problema foi a maneira como ele terminou, vão jogar isso na conta dele. Se ele perder a Ucrânia, então não tem a menor dúvida, vão ser 2 erros. O terceiro, ele está tentando se livrar. Ele quer se livrar do Netanyahu, porque ele sabe que o Netanyahu está levando Israel para um abismo. E o que é pior, como nos primeiros dias o Biden abraçou o Netanyahu, se o Netanyahu pular no abismo, o Biden está colado por Super Bonder, ele vai junto. Então o que ele quer fazer? Ele quer se livrar do Netanyahu antes que o mesmo pule no abismo. O Biden está fazendo de tudo, tá? A gente nota aí a CNN colocando direto aí que o Biden está de saco cheio do Netanyahu, mas o problema, o erro foi dele, Biden, né? Nos primeiros dias, eu falei aqui no canal, falei na Jovem Pan também, que o erro do Biden foi ter ido direto a Israel. Ele deveria ter enviado, né, um representante de alto nível, aí, um plenipotenciário, justamente para oferecer o apoio, que ele não ficaria tão colado com a imagem do Netanyahu. Porque o que está acontecendo é o seguinte, nós já estamos entrando na 10ª semana de combates aí, e o exército de Israel não tem muito resultado para apresentar. Então o que vai acabar acontecendo? Se Israel precisar, se for forçado um acordo de paz, Israel já perdeu. Qualquer resultado israelense que não seja a extirpação completa de elementos combatentes do Hamas ali em Gaza é uma derrota para Israel. Qualquer resultado que não seja esse. Israel só vence, tá, se extirpar completamente o Hamas. Se houver um acordo de paz, uma trégua, um cessar-fogo, o que quer que seja de forma duradoura, Israel já perdeu. Por que perdeu? Porque entrou, prometeu que ia fazer e acontecer, veio com uma superioridade tecnológica tremenda, matou milhares de civis. Se eles não apresentarem resultados, aí eles serão cobrados, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu acho assim, da experiência que a gente tem, né, de análise de guerras aí, eu nunca vi uma contra-insurgência ser derrotada em 10 semanas. Geralmente é uma questão de uma década no mínimo. No mínimo uma década. 5 anos assim para as coisas serem, para você acabar com o grosso, depois ficar algum residual só ao longo de mais alguns anos aí. Mas em 10 semanas eu acho muito difícil. A única chance que Israel tem, tá, é esgotar a capacidade logística do Hamas. Mas esse é um assunto que eu vou fazer uma explanação mais completa em futuros vídeos. Escrevam para cá vocês com as dúvidas aí, tá? Mas eu quero fazer um vídeo dizendo que na verdade a única chance de Israel é esgotar as capacidades logísticas do Hamas.